Sabe, o futebol só me deu alegria, Mas cara. uma coisa que mudou muito, eu percebo, eu não sei se é uma impressão minha, né? Antigamente tinha, você via isso, e eu acompanhei, meu pai era muito mais fanático por futebol do que eu, e era vascaíno doente, assim, eu sou vascaíno também, herdei isso dele, né? E eu lembro dele acompanhando, muitas vezes ele assistia jogo, ele baixava o som da TV. O rádio. E eu via o rádio. Isso era uma mania, né? Anos 80, 90. Mania. Os grandes, que davam mais vibração. Dava mais vibração, que os narradores de hoje são muito bons da TV. São, mas a Excelente. comunicação é diferente. A comunicação do rádio e da TV, elas são bem diferentes. Então, meu pai ligava a televisão, baixava o volume, e no rádio ficava... Porque eu vou a televisão já é mais... Mas sabe por quê, Kleber? Eu comento futebol em TV, comentei na TV Brasil o campeonato da Série B todo ano passado, e comento no rádio. Você é diferente, até para o narrador. O narrador de TV, ele não precisa dizer onde a bola está. Ele tem que dizer com quem está a bola, e não aonde está a bola. Porque o cara está vendo. Ele está vendo. Está vendo. Você tem que é outra dinâmica. Outra dinâmica. O narrador de rádio, ele tem que dar velocidade e passar para quem está te ouvindo o panorama para que a pessoa enxergue aquilo. Isso. É a mesma coisa. Quando eu comento o jogo pela TV, eu tenho um tipo de linguajar. Quando eu comento pela rádio, que é a maioria... Já é uma outra situação. Tem que colocar por 20... Olha, o lado direito está um pouco exposto, tem que mexer um pouco mais ali, entendeu? Então você tem. E digo uma coisa, não só eu não. Todos que fazem rádio fazem TV, porque o rádio é a maior escola que tem. Engraçado, você não é a primeira pessoa que fala isso para mim, não, sabia? Rapaz, eu tive um diretor, que eu não vou até dar o nome dele, que eu nem me lembro, ele foi tão buzonta que eu nem me lembro o nome dele, falando na TV Brasil. Eu fui transferido da Rádio Nacional para a TV Brasil. Aí tinha um jornal, meio-dia, diariamente, que tinham 5 minutos, reta final, falar de futebol. Quando eu fui transferido, eu me apresentei, ele falou, você que veio da rádio, né? Tá bom. Cadê o que você escreveu? Eu falei, eu não escrevi nada. Aí ele, por que você escreveu, porra? Eu falei, não escrevi nada, meu amigo, sou do rádio, cara. Aí ele falou, vou ficar aqui, vou ficar no estúdio. Se você for mal, eu vou te devolver para a rádio ainda hoje. Porque a Rádio Nacional tinha terminado. Arrogância, né, cara? Arrogância. Só sei que o nome dele é Maurício, nem me lembro o nome desse porra. Eu sei que aí, porque a rádio estava sem futebol, eu fui transferido para a TV. Eu falei, você pode me devolver, cara. Vamos fazer o seguinte, pode me devolver. Aí, a apresentadora, Carla Ramos, excelente apresentadora, está aposentada, gente da melhor qualidade. Abriu, me chamou, entrei, boa tarde, papai, pum, passou o jogo. Aí eu falei do jogo de sábado, aí eu falei do... Aí falei, o jogo de sábado, até nunca mais esqueço, Botafogo e América. Botafogo, passou os melhores momentos, saiu o gol, entrou os jogos de domingo, Fluminense, do Vasco e do Flamengo, eu falei, aí tá, amanhã eu volto, tchau, foi embora. Aí ele falou para mim, gostei, eu falei, meu amigo, eu sou do rádio, o cara que é do ele rádio tá na rádio, tudo. faz qualquer coisa. Aí disse para ele, aí ele ficou do lado, acabou a minha participação, nem ia falar com ele. Saí do show, ele veio atrás de mim, gostei. Meu amigo, eu sou do rádio, eu não preciso escrever nada, tá? Eu aprendi com os grandes monstros do rádio. Aí citei. Ele veio do Rio Grande do Sul, não conhecia nada de Rio de Janeiro. Então, rapaz, eu comento futebol, só anoto as escalações e o tempo do gol. O resto eu estou vendo. E quando você domina, você vai desenrolando aquilo ali, a coisa flui, né? O comentarista de TV é uma coisa, o de rádio você tem que levar pelo menos 10 minutos no intervalo. E eu tive uma coisa que eu sempre quis ser, mas eu não quis, graças a Deus, tudo correu dentro dos trâmites normais. Normalmente, dava o intervalo do jogo, e os grandes comentaristas que eu trabalhei, o Mendes, o Saldanha foi muito pouco, mas eu fiquei amigo dele por causa de Botafogo, tudo. E eu ouvia sempre, era meu ídolo, eu ouvia ele. Eu tinha terminava o primeiro tempo, todo mundo largava o fone, ia beber água, ia comer, eu botava o fone para ver como o comentarista abria, como o comentarista encerrava, entendeu? Então, quando me deram a chance de ser comentarista,
Tu já estava com aquilo Eu ali, já estava com aquilo tudo. estava no sangue. no sangue. E a reportagem te dá. Fazer ponta é um negócio maravilhoso. Então a reportagem me deu a flexibilidade e eu falei, e eu sempre gostei de ver jogo, eu vejo jogo, eu tenho 4 televisões na minha casa, eu tenho tudo que é canal de esporte. Eu durmo todo dia, 1h da manhã, fico procurando. Fica procurando ali, Então, zapeando. Eu tenho esse hábito. E eu fiquei de licença 2 meses, que eu operei o quadril, aí então que eu via tudo. E aí o que acontece? Eu pegava, eu já tinha uma diretriz que eu seguia os caras, entendeu? Então, porque o comentarista de TV é diferente. O locutor chama no intervalo, o intervalo tem os melhores momentos, aquela coisa toda, e fala, e são sempre 2. O rádio não, o rádio é um só, tu tem que ter, sabe, a noção, Porque na TV você tem aquele bate-bola, um joga pro outro. Não, e o rádio e você tal. tem que conhecer jogador, cara. Você tem que conhecer o Kleber é a característica do Kleber. O Kleber é um volante de qualidade, tem um bom passe, mas marca mal, papapá. Você tem que entender, você tem que conhecer jogador. E eu procuro conhecer bastante jogador. E até hoje você tem que estudar o tempo todo, né? Quando você vai. Claro. Porque não adianta. Eu dominei durante 30 anos. Cara, amanhã é outra coisa, depois da manhã é outra Você coisa. tem que estar sempre evoluindo. O passado te dá experiência, mas você não pode se acomodar. É. Você tem que se evoluir. Eu fiz agora, domingo, Flamengo e Boa Vista, comentei o jogo pela Rádio Nacional. Cara, o time do Flamengo é totalmente diferente. Porque você bota o time titular em campo, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, já conheço os caras, pô. Quando o cara bater na bola, pela chuteira que ele tá, e pela já maneira sabe o que ele vai fazer. Mas tu vai fazer um jogo dos chamados pequenos, e o Flamengo jogando com um time alternativo, como eu fiz, vou fazer amanhã o Fluminense, aí você vê... Mas você cobre o Fluminense amanhã. Eu vou comentar Fluminense e Boa Vista. Hoje eu vou só assistir. Hoje é Botafogo e Portuguesa. Portuguesa. Portuguesa, entendeu? No Engenhão, né? Hoje. No Engenhão. Então, o que acontece? Você tem que se preparar melhor, porque você não conhece os caras, entendeu? Então, mas depois do primeiro toque, tu acerta o posicionamento, eu já tenho uma facilidade rapidinho, entendeu? Eu tenho alguns detalhes que eu pego, a maneira do cara carregar a bola, a maneira do cara correr, a chuteira. Cara, você grava até a chuteira dos caras. Tu tem que ter noção, cara. Porque você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Você não pode errar.